16. Mas falando até nisso, com relação a essas manchas pela areia, as temperaturas também estão cada vez mais altas. Isso mesmo, devemos ter cuidado com a exposição ao sol. Para falar exatamente sobre o assunto, eu recebo a dermatologista Jônia Sherlock. Ela vai conversar conosco, já vou perguntar para ela a respeito dessas manchas, qual é o tipo de dano que pode causar à nossa pele. Doutora, seja muito bem-vinda, Jônia. Como vai? Bom dia. Obrigada, tudo bom certo? dia, tudo certo. Já me perguntaram, agora há pouco mesmo, a minha querida Marley, a nossa maquiadora, que promove esse milagre aqui no meu rosto, ela me disse assim: Serginho, será que faz mal a gente ter contato com essas manchas? A gente não tem isso ainda bem estabelecido, mas é possível que um indivíduo que tem uma sensibilidade maior possa se prejudicar, sim. E lembrar que isso deve chamar atenção, principalmente no caso de crianças que, sem querer, acabam pegando na mancha e passando na boca e acabam engolindo. E aí, sim, a gente pode ter os problemas gastrointestinais associados. Então, tem que evitar ao máximo, sim, né, Jônia? sem dúvida. Agora, com relação a essas temperaturas altíssimas, nós ainda não chegamos no verão e a gente já registra, para você ter uma ideia, lá na minha Porto Alegre, ontem fez 38 graus, algo impressionante. Como é que a gente já começa a se cuidar com relação a essa temperatura tão alta? Quais são os principais cuidados? Os principais cuidados incluem a hidratação adequada, né? É importante a gente aumentar a ingesta de líquidos nessa fase, então sucos, água mesmo, água de coco, líquidos em geral, que seja mais palatável para cada pessoa. E é importante os cuidados também de evitar a exposição prolongada ao sol. Aquelas pessoas que, porventura, não podem evitar porque trabalham, então elas têm que estar utilizando roupas adequadas, proteção solar e aumentar, mais uma vez, a ingestão de líquido durante o trabalho. E nós que temos esse tom de pele que é quase transparente, né? Branco demais, nós precisamos nos cuidar mais ainda, doutora? Sim, quanto mais claro o tom de pele, mais suscetível está o paciente, o indivíduo, na verdade, às alterações, tanto mais imediatas, que seriam as queimaduras, quanto as tardias, né, que seria o aparecimento do câncer de pele, das lesões pré-malignas. Você citou os líquidos, de repente há pessoas que não conseguem muito ingerir uma quantidade ideal de água. Seria uma opção a própria água de coco ou até um chá gelado, digamos assim, ou não substitui? Nada substitui a necessidade do nosso organismo em relação à água. Então, é importante hidratar com outros líquidos, sim, mas não exagerar, porque quando a gente ingere água de coco, a gente aumenta também a quantidade de sódio que tem na água de coco, né? Então, o equilíbrio é sempre o ideal. E a alimentação, doutora? Nós, no verão, me parece, a gente se alimenta menos, né? Eu, pelo menos, sinto menos apetite. Eu preciso também selecionar a minha alimentação para que a minha pele possa ser conservada? Se o aspecto for exatamente a pele, é importante a gente selecionar, sim, a ingesta preferencial de frutas e de verduras nos lanches, né? Reduzir a quantidade de carboidratos e de gordura seria o ideal. Na prática, a gente não consegue fazer isso muitas vezes, então, se você puder fracionar a quantidade de vezes que você se alimenta, você talvez acabe acumulando uma quantidade maior numa ingestão, por exemplo, no almoço. Então, se você fraciona tomando um lanche em outros momentos, você tem menos fome para a hora do almoço, para abusar menos, no caso. E vou te confessar uma coisa, eu sempre fui relapso com relação à minha pele. Não cuidei da pele quando garoto, quando jovem. Eu não sei bem a diferença entre protetor solar, bloqueador solar, bronzeador solar, quanto tempo em média ele permanece, eles devem usar sempre, ou até num ambiente feito esse. Como é que a gente consegue entender essa eficácia desses produtos, doutora? Tá. Então, para ficar mais fácil a compreensão, a gente vai entender protetor e bloqueador como uma coisa só. Uma coisa só. Exato. Então, a gente vai entender que aquilo ali é importante para prevenir danos mais imediatos, que seriam as queimaduras, e danos mais tardios, o principal seria o câncer de pele. A utilização ela deve ser frequente e a reaplicação vai depender se o ambiente é aberto, né, se você está transpirando muito ou se você vai entrar em água e vai remover esse produto consequentemente. No ambiente fechado como o seu, você está bastante exposto às luzes visíveis. A luz visível ela não causa o câncer de pele, mas ela pode lesar assim, em termos de manchas. Então, a proteção solar, para quem tem uma pele com propensão à mancha, ela é importante mesmo no ambiente fechado. Para a gente fechar, doutora, os papais, as mamães que estão nos assistindo agora, cuidados especiais para a garotada. Tá. Então, vamos imaginar a garotada maior, a partir de 1 ano de idade, porque os menorzinhos, eles têm que ter um cuidado ainda redobrado e eu prefiro não entrar nesse ponto agora. Certo. Então, para a garotada, aumentar a ingesta de líquidos é fundamental. O protetor solar, preferência os protetores físicos com menos produtos químicos, eles são importantes também. E utilização de roupas com proteção solar também é muito importante. E, além disso,
evitar uma extensão maior. Então, controlar o tempo que a criança vai estar brincando nessa atividade mais aberta mesmo. Muito bom, doutora. Muito obrigado pela contribuição. Um ótimo dia, uma boa semana. Obrigado, doutora Jônia.